Bom dia. Bom dia. Bom dia. Me atrasar de novo, porque eu... Assim, né? Sempre atrasadinha. Vai ter período que eu vou vir mais cedo, período que eu vou vir mais tarde. Tô um pouquinho assim, como eu posso dizer pra vocês? Abatida, tá? Porque eu tô perdendo muito suor. Tá muito líquido. Todo esse trabalho mas já vai terminar. Um serviço árduo, mas é um serviço bom. É para a honra e glória do nosso Deus. Eu tenho prazer de fazer esse trabalho, porque tudo que viemos fazer aqui é para a honra e glória do nosso Deus. Então, eu estou aqui abatida. Derramo muito suor outra. Como eu tô assim na correria, vou ficar cansado e eu trabalho aqui um pouquinho, faço uma coisinha aqui, outra coisinha ali e não tenho quase tempo de me alimentar também. Mas eu tô me alimentando. A lição da escola sabatina fala, a pergunta é: como esses trechos oferecem exemplo prático de que significam negar a si mesmo por amor a Cristo? Por amor a Cristo. Paulo anuncia direitos legítimos para não criar obstáculo ao Evangelho. Ele fala: comer e beber. Para isso, alimento é o comer e beber. Quem providenciava muitos eram a igreja para Paulo. Alimento e bebida representa assistência financeira em geral. Como apóstolo, Paulo tinha direito de receber apoio material daqueles que ministravam as igrejas. Levar conosco uma esposa crente para onde ele ia trabalhar, porque eles iam. O irmão casado, para onde ele ia, ele tinha que levar a esposa para acompanhar. Temos de trabalhar para viver, então quem não trabalha não come. Então era necessário trabalhar para eles viverem. O Paulo era fazedor de tendas, e vocês sabem que nós precisamos nos mexer, fazer alguma coisa para sobreviver, né? Bom, no sábado, muita gente vai tirar dúvida. Então, deixa eu cantar. Eu vou cantar aqui uma estrofe. Vou ver se eu me lembro cantar aqui o hino. Porque quando eu canto assim muito o hino, eu enjoo. Tá? Jó, deixa eu falar pra vocês. Deus dá, Deus tira. Deus dá tudo para nós. Mas também Ele tira, muitas vezes Ele tira de nós para provar nossa fé. O que eu quero dizer? Deus provou a fé de Jó. Mas Jó foi o quê? Purificado. Foi provado, testado e venceu. A luta tá aí, muito grande. Tá? Quanto mais você faz o bem, mais você apanha. Então, devemos fazer o bem, não saber a quem, mas tudo para a honra e glória do nosso Deus. E não devemos fazer o mal para ninguém. Deixa que as pessoas nos façam mal. Porque quem planta, colhe. Vamos lá. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus
me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Deus a glória, a Deus a honra e o louvor. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele a glória, para sempre. Amém, amém. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Eita glória! Quando eu fico mais um pouquinho forte, tudo estica, certo? Então, Deus tomou meu filho de mim e tomou meu melhor amigo de mim ontem. Mas eu agradeço também a Ele. Se Ele faz isso por uma boa causa, para mim. Ele sabe que ia acontecer coisas piores. Quem sabe? Houve tempos difíceis, mais difíceis que meu filho passava, aqui, nesse lugar. Mas o Senhor não permitiu que ninguém tirasse a vida dele. Meu filho ia para a igreja. Eu acredito no Senhor. Porque eu orei muito pelo meu filho. Muito, muito mesmo. E eu acredito que ele já estava. Ele disse que Deus sabia tudo o que ele fazia, porque ele falava com ele. Falava tudo para Deus. Naquele momento Deus permitiu que ele fosse ceifado. Por quê? Porque Deus já sabia que ele poderia o quê? Na frente se perder. Está completamente perdido. E agora eu perdi meu melhor amigo que eu considerava. Não porque ele morreu. Está vivíssimo. Pois eu considerava ele como amigo. E talvez ele nem saiba que eu considerava ele como amigo. Mas ele me perdeu. Às vezes eu não vontade de chorar. Vou falar aqui um pouquinho da armadura de Deus. Quantos mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Lá em Efésios 6, 10. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, 10 até o 20. Para poderes ficar firme contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possas resistir no dia mau. Depois de terdes vencido, tudo permanecer inabaláveis.
Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, revestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ore por mim, tá? Estou sempre orando por vocês. E também por mim, para que me seja dado abrir da minha boca a palavra para que o interpreteis, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu ou seja usado para falar como me cumpre fazer. Paulo foi e continua um grande homem, tá? Continua porque Paulo, ele deixou escrito aqui. Ele seguia Jesus, teve um encontro com Cristo. Eu quero Cristo. Paulo também não tolerava muitas coisas, não, queridos. Ele não tolerava muitas coisas. Mas ele aconselhava, advertia e exortava a sua igreja. Tá? Desculpe. Então ele falava, exortava a igreja como? Esteja armado com as armaduras de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra a cilada do diabo. Queridos, o diabo todos os momentos está armando cilada contra você e contra mim. Por isso Paulo advertia para que os irmãos de Corintos, tá? Os irmãos de Corintos vigiassem e orassem e pedisse para Deus as suas armaduras, se vestisse, revestisse com as armaduras de Deus, tá? Para que eles pudessem ficar firme contra a cilada do diabo. Porque todos os momentos o diabo está armando emboscada, cilada, casinha contra o servo de Deus. A minha vida também é assim, tá? É assim. Todos os momentos o inimigo faz tudo, arma cilada para mim, para que eu caia. Tá? Usa irmãos, irmãs, usa pessoas do mundo mesmo, mundanos, para fazer isto contra mim. Eu falo porque Paulo também passou por isso com os falsos irmãos. Assim eu passo com os falsos irmãos. Eu estou numa guerra. É eu que estou guerreando com as pessoas, irmãos, algumas pessoas? Não. É elas, é Satanás. Eu estou lutando contra Satanás. Durante 28 anos. E durante 15 dias eu estou em um local minado. Tá? Minado. Onde eu vejo muitas coisas e eu sei de muitas coisas e eu passo por muitas coisas. Por isso eu oro lá e fico orando direto no meu trabalho. Para que eu não venha cair na cilada do diabo. Para que eu esteja firme. E fico orando também por eles. Para que eles se convertam, se arrependam, tomem a decisão lá de Jesus. Muitos vão se converter. Mas muitos, lá em Apocalipse, diz assim, que como é que fala aquele pedaço? O verso que diz que continue o imundo na imundícia e o justo na sua justiça, o santo a santificar-se, o ímpio na iniquidade, tá? Continue. Porque o meu conselho também é que você continue fazendo as vontades de Deus, na justiça de Deus. Você não tem justiça na justiça de Deus. Continue fazendo as vontades de Deus, se santificando, se consagrando, para você não se perder.
Mas o ímpio vai de mal a pior. Aquele que não quer nada com Cristo. Muitas vezes está dentro da igreja e não quer nada com Cristo. E ele já fez seu próprio destino. E ele está fazendo seu próprio destino. Entendeu? Agora diz aqui, verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, das regiões celestes, que invade a região celeste, que é as nossas vidas. Nosso corpo é templo de Deus, nós pertencemos a Deus. Então, se nós não andarmos em oração, amigos, nós vamos cair na cilada do diabo. E os anjos de Deus estão acampados ao meu redor, ao redor de você, se você está buscando Cristo, está andando direitinho na presença do Senhor, sem estar ferindo um, ferindo o outro, fazendo mal para um, fazendo mal para outro, e fazendo uma perversidade ali, outra perversidade ali. Entendeu? Então, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra o mal mesmo. Os dominadores deste mundo tenebroso. Tá? Contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal na região celeste. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possas resistir no dia mau. Depois de teres vencido, tudo permanecer inabaláveis. Eu estou numa guerra? Eu estou numa guerra? Estou numa guerra. Mas eu luto contra Satanás. Deixa eu falar aqui para vocês. Primeiro dia de trabalho no Viva, foi o primeiro dia de trabalho. Porque quando eu cheguei no primeiro dia lá do trabalho do Senhor, ele já tinha arrumado tudo, feito tudo. Eu já cheguei 5 horas, já estava tudo ok. Tá? Aí eu disse, próximo dia eu vou chegar mais cedo para ajudar. Mas eu cheguei mais cedo, 4 horas, já estava lá, não tinha ninguém. Aí eu fui fazendo. E eu fui fazendo. Estou fazendo até hoje. E quero fazer até o último dia. Conforme as vontades de Deus. Tá? Então, quando eu chego lá, em cima das caixas lá de som, eu coloquei minha bolsa, uma bolsinha assim. Aí, depois chegou o irmão. Aí na hora que eu coloquei minha bolsa, coloquei lá, aí disse, nós vamos começar agora, irmão. Eu disse, vamos. Ele começou a tirar as cadeiras para colocar lá para mim poder arrumar. Aí primeiro grupo de cadeira, eu pego, arrasto, coloco lá para frente. Quando eu vou pegando ele, cai um negócio no chão. E eu peguei um capetinho desse tamanho assim. Parece aqueles brinquedinhos que as mães compram para os filhos, aqueles bonequinhos. Tá, mas era um capeta. Capetinha pretinho, capeta de Satanás, tá? Tipo um morcego. Aí eu chamei o irmão, aqui, irmão. Um brinquedinho, eu acho que de alguma criança guarde. Mas é um capeta. Eu disse pra ele, é um capeta. Aí ele disse assim, é mesmo dele. Porque tinha algumas coisas que as pessoas estavam esquecendo lá, ele estava guardando, então eu pedi pra ele assim, ingenuamente, tá? Se não foi um brinquedo de uma criança, mas foi a astúcia de alguém, tá? Que colocou lá em cima da primeira fila de cadeira, quer dizer, da primeira cadeira que estava ali na frente. Aí o irmão, irmã, é mesmo, um capetinha, o diabo. Aí ele, irmã, vou botar isso fora. Ele pegou e jogou fora. Eu disse, então tá bom. Então, esse foi o meu primeiro dia de trabalho. Tá. Então, esse dia, o irmão não apareceu mais para trabalhar, para me ajudar. Ele sempre ia me ajudar. Ele disse que sempre estava me ajudando. Não apareceu mais. Eu fiquei no trabalho. Então, amigos, existem pessoas para tudo. Se não for um brinquedo, como eu falo, não posso fazer pré-julgamento, nem acusar ninguém. Se não foi coisa de mãe que compra brinquedinho para criança desse tipo, como sereia, eu sou contra quem compra aquelas bonecas em formato de sereias, porque sereias é demônio, tá? São anjos caídos, caíram ao mar, são demônios.
Tem certo tipo de brinquedo que as mães não podem comprar para os seus filhos brincarem, entendeu? E aí eu fiquei pensando assim, pode ser também, porque tem mãe que compra sereia, os bonecos em forma de sereia, então tem mães também que compram esses bonequinhos em forma de capeta para dar para os filhos. Será? Pode ser que tenha, tá? Pode ser. Porque tem muitas mães inocentes, ainda não conhecem a verdade. Não estão na igreja. Mas tem muitas que estão na igreja que compram, porque eu já contemplei. Eu já contemplei. Eles compraram bonecas para suas filhas, bonecas sereias. Entendeu? E eu, quando eu estava trabalhando numa escola, geralmente as mães levavam muito, assim, tinham, as sexta-feira era dia do brinquedo, da criança levar brinquedo para a escola. E aí, eu batia muito nessa tecla, mas eram os pais que compravam, né? A gente não pode falar nada, só pode aconselhar, entendeu? O tipo de brinquedo que as crianças podem brincar. Eu sempre estava fazendo alguns vídeos, botando, para as mães ficar alerta, que esses não são o tipo de brinquedo que deve. E a criança fica tão rebelde quando os pais compram esse tipo de brinquedo e dá para seus filhos. Fica tão rebelde, tão rebelde. Deve ficar chorando demais, ficar se batendo, ficar fazendo birra, e um monte de coisa, né? Então, enfim, esse capetinho era desse tamanho, tava lá, em cima da cadeira. Entendeu? E depois eu fiquei refletindo. Pensei e refleti. Poderia ter sido alguma mãe, mas poderia também ser alguém que colocou para intimidar alguém. Deveria ser, intimidar. Vamos lá. Aí depois eu já fiquei assim, atenta em tudo, tá? Atenta em tudo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possas resistir no dia mau e depois de ter vencido, tudo permanecer inabaláveis. É o nosso caso de cristão. Nós devemos o quê? Vencer tudo. Não fazer confusão, não brigar com ninguém, tá? Não fazer confusão com nenhuma pessoa, não brigar com ninguém. Você tem que ser firme, porque às vezes vem pessoas para brigar com você. Você tem que falar com autoridade para a pessoa. Qualquer pessoa que seja, mas com palavras certas, com autoridade contra aquelas pessoas. Contra as pessoas que vêm contra você. Autoridade e a palavra firme, para que as pessoas não baguncem com você. E você repreende em nome de Jesus Cristo. Entendeu? Para que não haja contenda. Disse, irmãos, olha, nós estamos numa obra. O trabalho não deve haver contendas. Só devemos trabalhar sem reclamar, sem murmurar. Devemos trabalhar sem murmurar. Então, estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, revestindo-vos da couraça da justiça. É que todos os dias eu peço para Deus me revestir com a couraça da justiça e me calçar com os pés da preparação do Evangelho da Paz. Quando chega bem aqui do Evangelho da Paz, eu estou pregando, tá? Muita gente. Eu falo, eu como não estou tendo muito tempo de fazer live em todos os canais, meus canais, eu falo aqui e mando para os outros canais. Porque para eles não ficar sem as informações, os meus amigos, tá? Então, calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Estais firmes, cingindo-vos com a verdade, revestindo-vos da couraça da justiça. Sempre as pessoas estão armando cilada contra você, queridos. Contra mim. Sempre as pessoas estão armando. Então, você precisa estar calçado, ou seja, firme, revestido com a couraça da justiça e calçar os pés com a preparação do Evangelho. Então, quando se trata de Evangelho, você deve estar o quê? Vestido com a couraça da justiça, revestido com a couraça da justiça. Você deve sair no campo. Eu não estou saindo, mas estou pregando online, falando de Jesus, convidando para lá, por Viva. Mas eu tenho convidado muito.
tenho convidado muito para lá. No primeiro dia, então, eu falei para muitas pessoas, convidei para muitas pessoas. No segundo dia também eu falei. No terceiro dia, não, no quarto dia, no terceiro dia eu não fiz. Mas no quarto dia eu peguei meus folhetinhos daqui, catei tudo e fui entregando. E as pessoas a quem eu entreguei foram e estão indo. Então eu estou ajudando. Estou dando minha mão na pregação do Evangelho. E estou ajudando lá no auditório. Ajeitando lá, como eu já falei. Tá? Não quero repetir essas coisas aqui. Tá? Então você deve avançar, mergulhar na obra do Senhor. Então tem pessoas que vai fazer isto, vai para uma obra, você faz isto, a outra faz aquilo, e a outra faz aquilo outro, aquela outra faz, entendeu? E aí está contribuindo. É o quê? Unir a unidade. Revestido com as armaduras de Deus para trabalhar na obra do Evangelho. É por isso que eu sempre falo. Não que eu quero ir lá para missão, para associação, assim, presidente, tesoureiro, secretário. Eu quero ser pastora. Que vocês me coloquem aí no livro do pastoral, na lista dos pastorais. Vocês me coloquem aí, tá? Para eu ganhar um dinheirinho. Não. Porque não tem pastora da Adventista Mulheres. Ainda não tem. Não sei para frente, né? Eu não sei daqui para frente. Mas eu me considero uma pastora, tá? Eu me qualifico como pastora porque eu falo a verdade e estou conduzindo ovelhas ao reino dos céus. Muita e a multidões, tá? Ao reino dos céus. Agora, só não faço é batizar. Mas aconselhar, pregar, de casa em casa, convidar, fazer pregações, o que eu estou fazendo aqui online, tá? Tá pegando muitas pessoas, eu indico a igreja, sou da igreja 27º dia, procuro uma igreja mais próxima da sua casa, guarde o mandamento de Deus, tem muitas pessoas que vão, tá? Porque eu estou pregando para elas, vão. Estou pregando para ela a verdade. E outras pessoas da minha igreja já vai passar um estudo para elas. E elas já vão tomar uma decisão ao lado de Jesus. Mas quem orientou? O Espírito Santo usou a irmã Aparecida, ou seja, a pastora Aparecida, para pregar para elas. Entendeu? Quantas pessoas não já foram curadas com a oração da irmã Aparecida? Foi a irmã Aparecida que curou? Não, foi Deus. Mas eu servi de um instrumento, um canal. O meu corpo é templo de Deus. O meu corpo é templo do Espírito Santo fazer morada. Então eu me qualifico e me considero como uma pastora. Todas aquelas pessoas todas as pessoas, homens e mulheres, que pregam a verdade com carinho, com amor, sem estar agredindo um, agredindo o outro. Se só aconselha e conduz, é pastores, porque está conduzindo, pregando e conduzindo. Não é o mercenário, não. Não seja um mercenário. Você tem que pregar e ajudar, aconselhar, levar. Você não pode tô Eu não faço isso, forçar. Jamais. Uma pessoa para ir para a igreja, uma pessoa para ir. Tá aqui, estou dando estudo para 2 pessoas aqui. Eu convido, elas são de outra, claro, tem uma que é de outra igreja, tem a outra que não, mas ela não pode estar saindo para outro local. Acho que vocês entendem, né? E a outra não vai porque trabalha à noite. Então, aqui tem muitos crentes de outra denominação na minha rua, aqui na vila. Se eu tivesse acesso, eu levaria. Eu saía convidando. Eu levaria. Mas como eu não posso levar, eu me ocupei numa obra, tá? De arrumar lá o local. Eu não posso estar levando pessoas. Mas, o que eu quero dizer,
você continue sendo um instrumento nas mãos do Senhor. E busque Jesus. Se reviste com as armaduras de Deus. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha, gente, tomai com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para estar vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. É o que eu faço, orar. Hoje mesmo já orei por todos os santos, pelo local. Aliás, eu oro muito pelo local, pela obra do Senhor, para que muitas pessoas venham tomar uma decisão. A gente joga a rede e aí vem muitos peixes. Uns ficam e o outro se vai. O nosso trabalho é de jogar a rede. Nosso trabalho é de jogar a rede e puxar a rede, tá? O que vem fica na rede. E os que saem, tá? Que entra na rede, mas que sai pelos buraquinhos, são os que não vão ficar na igreja, tá? Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Essa é a obra. Nós não devemos estar com a mente ligada nas coisas que as pessoas estão fazendo de mal para a gente. Para isso, nós devemos estar embraçados com o escudo da fé. Calçar os pés com a preparação do Evangelho. Embraçando sempre o escudo da fé. Orando sempre. Orando sempre. Para você não cair na cilada do diabo. Você deve estar com um escudo. Você deve estar embraçado com as armaduras de Deus. Para não cair. No momento que as pessoas vêm para te derrotar, são pessoas. Inimigo espiritual, nossos inimigos espirituais. Invisíveis. Nossos inimigos invisíveis. Usa as pessoas para nos derrotar, nos fazer cair. Para fala uma coisa, outro fala outra para nos derrotar com palavras, com ações, com gestos, de todas as maneiras, arma emboscada, arma cilada, arma casinha para você cair. Para o crente, todos os dias somos levados a matadouro. Então, queridos, se revista com as armaduras de Deus para você não cair na cilada do diabo. Seja um crente. Seja crente, não incrédulo. Se revista com as armaduras de Deus. Não faça nenhum mal. Nenhum mal. Porque se você fizer um mal, você vai cair na cilada do diabo. Você não está revestido com as armaduras de Deus. Você prega e você cai. Você não está orando para que a sua própria língua não se volte contra você. Tá? E você prega, você cai. Você prega, você cai. Aí as pessoas vão dizer, nossa, fulano de tal não estava pregando agora, já caiu. Já caiu na cilada. Já caiu na cilada do inimigo, ele estava pregando o evangelho, dizendo que nós não poderíamos fazer isto nem aquilo outro. Mas ele está aí, ó, caiu. Então deixou a própria língua dele se voltar contra ele. Entendeu? Não devemos causar mal para ninguém, fazer mal para ninguém, adulterar nenhum dos mandamentos de Deus. Devemos estar revestidos com a couraça da justiça, para que, em tempos difíceis, nós não venhamos vacilar. Tá? E orar uns pelos outros, amar uns aos outros, até os próprios inimigos devemos amar. Tá te fazendo mal ali? Ame. Tá? Ele tá te fazendo mal ali? Ame. Tá? Mas só não ande com ele. Porque se é inimigo, você não anda com o inimigo, porque o inimigo vai te fazer mal. Só não ande com ele porque ele está a qualquer momento ali para te derrotar. Entendeu? Qualquer momento. Então, mantenha ele afastado de você. Sempre afastado. Porque ele vai te golpear. Teu inimigo vai te golpear. Então, mantenha revestido com a couraça da justiça. Mantenha revestido com a couraça da justiça. Certo? Para que você não venha cair na cilada do diabo. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Estude. Estude e dê conta, tá? Com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim,
para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra para com interpretez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias. Quem? Paulo era embaixador em cadeias, porque ele estava preso, mas a palavra do Senhor não estava preso. Tá? Ele pregava mesmo, ele sempre pregava, sempre estava pregando o Evangelho. Então você, querido, não desista de pregar o Evangelho. Pregue o Evangelho, pregue o Evangelho. Onde você tiver oportunidade, eu estou pregando o Evangelho. Estou falando de Jesus. Por onde eu ando, eu convido. Vamos para a casa de Deus. Você aceita um estudo? Esse é o meu trabalho. Sempre estar dando estudo para as pessoas. Tá? Tem período que eu não estou dando, mas tem período que eu estou dando. Porque eu sei que há tempos difíceis na vida do cristão. Então, seja educado no Senhor. Se eduque no Senhor. Se revista no Senhor. E não vacile de maneira nenhuma. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.